devo obedecer todas as autoridades? Isso aqui é uma questão bastante cautelosa, né? Devo obedecer todas as autoridades? Irmãos, a autoridade tem que ser respeitada. Bom, para começar a conversar, você tem que respeitar qualquer pessoa, mesmo que não seja autoridade. Você tem que respeitar qualquer ser humano, deve ser respeitado. Se qualquer ser humano deve ser respeitado, então, você imaginou a autoridade, né? Então, mas o que acontece? Quando você desrespeita alguma pessoa que não é autoridade, isso entristece o coração de Deus. Mas não tem uma consequência imediata, porque ela não é autoridade sobre a sua vida. Mas quando você desrespeita alguém que é autoridade, além de desagradar a Deus, você pode ter uma consequência imediata, né? Por exemplo, se desrespeita o professor, ele pode te dar nota 0. Correto? Não é, professora? Pode te dar nota 0. Então, o que acontece? Ele pode te repetir de ano. Correto? Então, além de entristecer a Deus, você pode ter um resultado imediato. Você desrespeita o patrão, ele pode te mandar embora, né? Ele pode deixar de te dar um aumento. E, irmãos, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Entendeu? A pessoa, né, fez algo, me desrespeitou, era coisa de mandar embora. Mas como eu precisava muito da pessoa, às vezes eu não mandava, mas aquele aumentinho que eu estava pensando em dar, ela não ficava sabendo. Mas ela acabou deixando de receber. Prestou atenção quantas vezes que eu não fiz isso? Porque eu tive muitos funcionários, eu devo ter tido mais de 1000, mas muito mais de 1000 funcionários em 20 anos de restaurante. Eu tive mais de 1000. Então, eu sei que eu fazia isso muitas vezes. Entendeu? Então, quando tinha condições de mandar embora, eu te mandava. Quando eu precisava muito daquela pessoa, às vezes eu não mandava embora, mas o aumentinho que eu estava planejando dar para ela, ela já perdeu. Ela nem ficava sabendo disso. Então, veja bem, então quando você desrespeita a autoridade, né? Então você desrespeita o pastor, né? O pastor estava pensando em promover você para líder, né? Já não vai mais promover mais. Então, o que acontece? Então, a autoridade tem que ser respeitada, porque senão você tem consequências, não adianta. E tem que ser respeitada, principalmente não por causa da consequência, não pelo temor ao homem, não pelo temor da consequência, mas pelo temor a Deus, para não desonrar a Deus. Você tem que ser respeitada, mas você tem que respeitar a autoridade em qualquer circunstância, em qualquer... Não. Por exemplo, o filho. O filho, e se o pai foi um pinguço, tem que respeitar? Tem. Mas se ele quiser me proibir de ir na igreja, aí depende do tamanho da criança, né? Se ela for pequenininha, né, é capaz, ela vai ter que obedecer. Mas se for um rapazinho já, for meio grandinho, ele pode desobedecer, mas sem desonrar, né? Porque quando a autoridade dá uma ordem que vai muito de frente, bate muito, é muito certo, é muita certeza absoluta que está contra a vontade de Deus, você pode desobedecer a autoridade, porque aí você está desobedecendo a autoridade não por rebeldia, mas você está desobedecendo a autoridade para obedecer à autoridade maior, que é Deus. Entendeu? Aí não é desobediência à autoridade, pelo contrário, aí é obediência à autoridade. Você simplesmente optou por desobedecer esta autoridade aqui para honrar a autoridade maior, que é Deus. Mas aí você precisa ter muita certeza, tem que ser uma coisa muito clara, que realmente está indo de frente com a Bíblia, né? Entendeu? Não pode ser por qualquer coisinha. Ah, não, vou obedecer a Deus, não vou obedecer esse aí não. Depois você descobre que o pai estava certo, né? E aí, como é que fica? Né? Então, só quando é uma coisa que tem muita... Então, não precisa. Então, eu não vou ler o texto, mas tem um texto lá de Atos dos Apóstolos que diz que entre obedecer a Deus, né? O homem obedecer a Deus, tem que obedecer a Deus. E o contexto em que Atos dos Apóstolos fala isso é que as autoridades tinham dito para os apóstolos que eles não deviam mais pregar, né? E aí depois as autoridades foram lá e reclamaram, mas a gente falou para vocês que não podia mais pregar, vocês estão enchendo dessa doutrina. Mas... nós cabe obedecer a Deus e não aos homens. Mas em que circunstância eles falaram isso? Numa circunstância em que eles tinham sido proibidos de pregar, né? Prestou atenção? Então, ser proibido de ir na igreja. Então, mas a autoridade, mesmo quando você for desobedecer, você pode desobedecer sem desonrar. Entendeu? Então, se a pessoa, o filho, pai, você não sabe de nada, você é um pinguço, não quer deixar eu ir na igreja, aí você não só está desobedecendo, está desonrando, né? Tem que, com respeito, dizer a ela, pai, eu amo você, mas eu, né, não posso deixar de ir na igreja porque, né, porque Deus é Deus e eu tenho que obedecer mais a Ele e tal. E tem como desobedecer sem desonrar, entendeu? Então, mas
tem que obedecer às autoridades todas, deve obedecer. Ó. Romanos 13. Todas as autoridades são instituídas por Deus. Ah, todas as autoridades são instituídas por Deus, significa que toda autoridade é da vontade de Deus? Não. Elas são instituídas por Deus. Não significa que toda autoridade está ali é da perfeita vontade de Deus. Mas por causa do pecado do homem, muitas vezes ele permite uma autoridade que também não é boa, porque você também não é bom, para poder tratar, né, a gente. O povo era rebelde, o povo queria um homem como líder, e o povo era rebelde, o povo não obedecia, o povo, né, queria um líder. Deus falou, mas não precisa, para que vocês querem um líder? Eu sou líder de vocês, eu trato diretamente com vocês, com o profeta Samuel, e nós tratamos diretamente com... Não, nós queremos um líder como os outros povos. Os filisteus têm um líder, entendeu? Então nós queremos, tá bom então vou dar um líder para vocês. Aí deu Saul, né? Mas quem foi que instituiu? Foi Deus que instituiu. Mas ele instituiu uma autoridade perversa, porque o povo era uma autoridade perversa, porque o povo era perverso. Então, o fato da autoridade ser ruim, não significa que não foi Deus que colocou. É só que ele não teve um propósito. Quando ele colocou aquela autoridade, o propósito não era te abençoar com ela, o propósito era te tratar, te treinar, né? Então, o que acontece? Mas até Davi era uma pessoa... né, segundo o coração de Deus, mas mesmo assim Deus permitiu uma autoridade ruim, que era Saul, para poder treinar ele. Ele foi treinado, Saul ele foi forjado, entendeu? Então às vezes você não é tão ruim assim, você não é tão rebelde assim, mas Deus permite também uma autoridade, às vezes que não é muito bacana, para poder te forjar, para te preparar, para depois te dar autoridade boa, né? Te preparar, né? Porque Deus dá uma autoridade maravilhosa para você, e você não é maravilhoso, ele está sendo injusto com aquela autoridade, vai judiar muito da autoridade. Prestou atenção? Tem que tratar um pouquinho você, para você melhorar um pouquinho, para te colocar diante de uma autoridade bem bacana. Não é verdade? Mas vamos ler aqui o texto. Romanos 13, de 1 a 3. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso aqui não significa, como eu disse, que todas as autoridades procedem de Deus. Todas foram instituídas por ele, mas nem todas foram da perfeita vontade de Deus, né? E nem todas foram para abençoar, né? De modo que, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Então, olha, o mais importante, nós sabemos que quando nós desrespeitamos a autoridade, vem consequência, mas esse não deve ser o único motivo e nem o principal motivo para a gente obedecer a autoridade. Eu procuro obedecer a autoridade, né? Porque Deus mandou. Esse é o motivo principal, que Deus mandou, porque esta é a vontade de Deus, porque esta é uma ordem de Deus. Amém?